Segundo o povo de Marley, eles apontam a seguinte coisa: que os Eldianos são fruto, né, do demônio da Terra. Só que eles não querem ficar explicando, eles contam a história que ensinaram pra eles. Eles ensinam isso para os mais novos e os mais novos levam isso pra frente. Só que eles não explicam. Ao meu ver, no meu entender da história, né, designer é muito importante. Então, tipo, se você cria uma história, algo do tipo, e você não quer deixar tão óbvio quem é quem, você joga imagens, você cria um designer de determinado fulano, ou você faz a roupa dele, né? E lá você acrescenta um detalhe, tipo um easter egg, né? Que você vê em jogos e tudo mais. E no Shingeki no Kyojin não é diferente. Se vocês repararem, a família Jäger, né? Tem uma coisa parecida. Não é o fato do sobrenome, já que vão pensar nisso. As orelhas dos titãs que eles se transformam. A Ymir também tinha um designer parecido. Mas antes dela comer, né, adquirir o Marcel, né, que tinha o Titã Mandíbula, aí a Ymir adquiriu as orelhas. Antes dela devorar o Titã do Marcel, ela não possuía esse pequeno detalhe, né? Ela tinha só o designer dela padrão e só, nada mais. Depois que ela devorou o Titã do Marcel, foi que ela adquiriu esse detalhezinho. O Titã de ataque do Grisha também tem essa coisinha peculiar, do qual o Titã do Eren Kruger não possuía. Então é uma característica Jäger sobre esse pequeno detalhe, né? Eu não sei o sobrenome do Marcel. Também o mangá ele não fala o sobrenome da maioria das pessoas. Eles falam só dos principais. Eles não falam o sobrenome de todos eles. Não existe. Ou se existe, deve tá na internet. Qualquer coisa, se tiver, eu vou colocar embaixo do vídeo, né? Aí a gente vai ter a certeza. Mas voltando, o Titã do Eren Kruger não possuía as orelhas, né? As orelhas pontudas. Não possuía. Era uma orelha comum, né? Ele só tinha aquele sorriso caído, né, do Titã dele. E o condicionamento físico dele já era forte, né? Comparado a do Grisha, que é mais largão, né? É mais robusto, né? E pelo fato de ser robusto, já deu uma outra característica, né? Um outro aspecto ao Titã de ataque. Apesar que ficou bem diferentão, né? Tipo, completamente o oposto de quando o Eren, né? O Eren Yeager se
transformou no titã de ataque. Mas então, o titã do Eren, o titã puro do Eren, ele é aquele titã bugadinho, né? Que apareceu recentemente. Recentemente, mais ou menos, né? No anime. Mas que a galera já viu no mangá. Que é aquele titã bebê. Aquele titã ali é o titã puro, né? É conhecido como titã puro. Mas ele ficou mais popular pra galera como titã irracional. Mas é chamado de titã puro. Depois eu vou explicar a teoria dele sobre titãs puros. Mas tem uma coisa, né? A característica Jäger tá ali. A orelha do titã puro do Eren tá ali. Tipo, isso mostra que isso é mesmo a característica dos Jägers. E outra coisa é o titã do Zack. O titã do Zack também tem esse designer da orelha, né? Tipo, ó, esse titã aqui, ele é diferentão. Ele é diferentão. Ele é um titã ali que todo mundo saca. Apesar que o Isayama, ele explicou pros fãs que pra reconhecer os titãs é só olhar eles nos olhos. Que eu acho bem complicado, né? Quando se fala do Reiner e do Martelo de Guerra, que quase não dá pra ver. Mas do Reiner, né? Os Jägers não. Os Jägers a gente tá ligado que é as orelhas. Então, essa teoria essa explicação do Isayama já, né? Cai por terra quando se trata dos Jägers. Que eu acho, né? Negocinho aí. Chato. Essa característica, ela é muito representada lá no quadro aí, num certo quadro, né? Que a gente vê sendo contada a história de Mirfritz. Tá lá. A orelha. A orelha de quem? Não é dos Jägers. Não dos Jägers agora. E sim do demônio da terra. Tanto no anime quanto no mangá. Aí vem a pergunta. Mas o designer deles estão completamente diferentes de um do outro, né? De um para o outro. Porque no anime o demônio da terra possui barba e cabelo. E o do mangá, ele conhece o Presto Barba, porque ele não tem barba. É aí que entra a família Jäger. 1. As orelhas. 2. As representações dos irmãos Jägers e do Grish Jäger. Se você prestar atenção, no anime é colocado o demônio da terra com barba. Isso representa o titã bestial. Mais o cabelinho loiro, que a gente já viu que o Zack é loiro. No mangá não dá pra saber, né? Porque é tudo preto e branco, então a gente fica naquela certa dúvida. Mas no anime é respondido que o cara é loiro. E isso mostra na representação
do demônio da Terra. Tem um outro vídeo meu que explica sobre interpretações de quadros e tudo mais que aparece no Shingeki no Kyojin. Assiste lá e você vai entender melhor esse vídeo aqui. O que acontece? Continuando no anime, a pele do Titã, do demônio da Terra, ela é amarronzada pra dar semelhança, né? Puxando a característica do bestial. No mangá, como não dá pra colocar essa coloração, o que aconteceu? Eles colocam a orelha, nariz e um sorriso malandro. O único titã que não consegue esconder os dentes, tanto no anime quanto no mangá, é o titã do Eren. O titã do Eren não possui lábios. Tipo, ele tá ali com os dentes à mostra 24 horas, né? E a orelha no mangá é bem pontiaguda. Tipo, é pra ficar caracterizado mesmo. Tipo, ó, tô fazendo a orelha propositada. Eu duvido que alguém vai reparar nessa orelha. Só que, né, teve alguém que reparou nessa orelha, então... Isso me leva a crer... É a minha teoria. Só pra lembrar. Isso me leva a acreditar que esse demônio da Terra é uma representação dos irmãos Jaegers. Ah, mas aí você vai lá e levanta a ideia, né? Tipo... Ah, mas... Você falou que... A Ymir... Não a Ymir Fritz. A Ymir soldado lá, né? Então ela é uma Jaeger? Não se sabe se ela é. Por quê? Porque no mangá, né? Eu não sei a numeração no online, hein? Só pra constar. Depois eu coloco aí no vídeo aí pra vocês saberem. Eu leio a edição, né? Eu compro a edição e aí eu leio. E aí eu monto a minha teoria. Eu leio o online também, né? Só que eu não fico dando trela pra página. Então, na edição 22 do Shingeki, mostra lá, né? A Ymir contando a história dela na carta, né? Pra história. A história, né? Ymir contando história pra história, né? Mostra ali algumas imagens da vida dela e mostra o cara encontrando ela na rua. Tipo, ela ainda deduz, né? Tipo, não faço ideia de quem me deu a luz. Quando me dei conta da minha existência, eu era apenas uma mendiga entre dezenas. Então, tipo, ela não tinha nome. Ela não tinha praticamente nada. Aí chegou o cara e batizou ela de Ymir. Então, tipo, ninguém sabe a origem dela pra deduzir a tal transformação, né? Só sabe que ela é Eldiana. Só isso, né? Porque só os Eldianos ali viram titãs. Coisa que eu duvido, porque não foi testado em outras pessoas. O vírus não foi testado em outras pessoas. É algo que eu duvido. Mesmo se eu estiver errado,
eu ainda vou me manter firme nesse erro. Eu duvido que só os Eldianos virem titãs. Porque se isso é tratado como uma bactéria, né? Tipo, eles tratam isso como uma bactéria. Você olha, você vê, você considera isso também. Porque se fosse apenas uma maldição de demônio ou divindade, não ia ser transmitido através de uma seringa. Então a gente já, né, começa a deduzir as coisas por aí. É a mesma coisa se fosse falar que vírus zumbi é algo maligno ou é algo, sei lá, celestial, de alguma divindade, sei lá, alguma coisa assim. Entendeu? É só uma comparação simples. Mas ela tá aí. Basta você analisar. Então, tipo, a gente não sabe, a gente não tem uma ideia concreta sobre o passado desse personagem. Mas quando ela adquiriu o Marcel, a transformação seguinte dela já teve as orelhas, né, pontudinhas. As orelhas com pontas. Mas uma coisa que me intrigou foi a seguinte deixa. Se outro titã que não é Jäger devorar o titã com a sua linha de raciocínio, ele não adquire as orelhas pontudas, como na representação do quadro. Mas agora, se é um Jäger que devora um titã com raciocínio, o titã seguinte que ele se transformar vai ter as orelhas pontudas. Então, a história que contam para para as crianças futuras, né, da nação de Eldian, da nação de Marley, eu acredito que é apenas um método para esconder quem é o verdadeiro adversário. Quem seria o tal inimigo? Que no caso, né, para quem já está acompanhando o capítulo 110, 111, né, a gente já tem uma base do adversário, né?